Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui de volta, a nossa live da nossa série Provérbios. Vamos entrando, vamos compartilhando. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração, tenho certeza que Deus vai ministrar nessa noite, na tua vida. Tenho certeza disso, amém? Noite para aqueles que estão ao vivo ou em outro momento para aqueles que estarão assistindo esse vídeo, amém? Sempre lembrando que toda a série está gravada lá no nosso canal no YouTube, Renovada Nova Andradina. Também fica salva por alguns dias ali no Facebook, Renovada, que é esse canal que a gente está se comunicando, da nossa igreja renovada aqui da cidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, amém? Vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente começa a leitura, também a oração. Vamos entrando, vamos compartilhando. Hoje nós estamos lá no capítulo 25. Tá 26 aí, mas é 25, capítulo 25 de Provérbios. Sempre lembrando que no final a gente tem o nosso período de oração, intercessão por aqueles que precisam de oração. E você pode colocar o seu nome, o nome da pessoa que você quer que a gente ore. A gente não cita os nomes aqui, mas depois eu estarei orando individualmente com cada nome, com cada pedido de oração. Amém? Mais 2 minutinhos a gente já começa. Amém, vamos começar, queridos. Já tem um povo aí, um povo de Deus conosco. Mais uma vez eu peço, vá compartilhando agora o link, coloca aí no seu Facebook, coloca no seu WhatsApp, manda para os seus grupos, manda para os seus amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas, que a palavra de Deus chegue a maior número possível de pessoas. A intenção aqui não é propagar o nome da gente ou a igreja, mas sim propagar o reino de Deus, a palavra do Senhor, amém? Como eu disse, hoje nós estamos aqui no capítulo 25, faltam apenas 6 capítulos, 7 com esse, para a gente concluir, inclusive eu gostaria de lembrar vocês que semana que vem a gente não tem a nossa live, nós vamos voltar em janeiro, e eu já passo para vocês, acredito que na primeira semana de janeiro a gente já está de volta. Acompanhe no Facebook, eu vou estar colocando lá o dia correto do nosso retorno, tá bom? Então hoje é a nossa última live do ano, e depois a gente volta, mês que vem, a gente fala janeiro, parece que está longe, mas já é o mês que vem, já estamos aí, hoje é dia 17, é isso? Dia 17? 16, então a gente já está chegando aí no final de dezembro, e a gente volta na primeira semana de janeiro, amém? Então capítulo 25, nós vamos orar agora, pedindo para que o Senhor revele a sua palavra, para que o Senhor ministre ao nosso coração. Você que está aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja, ore comigo agora, pedindo para que Deus fale com você. Diga: Senhor, ministra o meu coração. Você que está precisando de uma palavra de Deus, você que está precisando de uma resposta de Deus, peça para Deus ministrar a tua vida nesta noite, amém? Senhor, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui diante de Ti, na Tua presença. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, te damos toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor é merecedor, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Nós pedimos, Senhor, nesse dia que o Senhor ministra o nosso coração. Pai, a Tua palavra nos diz que se nós conhecemos a verdade nos liberta. Senhor, e muitas vezes a Tua palavra também nos diz que muitas vezes, Senhor, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, para poder entender, Senhor, as realidades do Teu reino, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E mais uma vez nós Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Então, capítulo 25, né? Eu já justifiquei o motivo de nós estarmos falando de provérbios. Então você pode olhar lá nos outros vídeos. É um capítulo por quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, horário de MS, horário de Mato Grosso do Sul. A gente está sempre aqui meditando na palavra do Senhor. Hoje, capítulo 25, e o capítulo 25, no versículo 1, já vai nos dizer que esses são outros provérbios de Salomão, só que esses agora são compilados, são escritos ou transcritos pelos servos do rei Ezequias, que foi rei de Judá, tá bom? Esse capítulo fala muito sobre reinos, né? Conselhos de como se comportar diante do rei, mas é claro que nós trazemos para a nossa realidade, para a nossa compreensão nesses dias, amém? Então nós vamos estudar este capítulo 25, lembrando sempre que Provérbios é o livro de Salomão, né, escrito por Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, o homem que pediu para Deus sabedoria, né? E mais do que nunca nós precisamos, principalmente nesses dias, de sabedoria, para nós podermos entender aquilo que nós precisamos para viver nesses dias difíceis, discernindo o tempo, discernindo esse momento, amém? Então, como eu disse, são provérbios compilados pelos servos do rei Ezequias, rei de Judá. E eu vou lá para o versículo 6. Eu sempre digo, não dá tempo para a gente ler todo versículo a versículo, porque estenderia muito o nosso tempo aqui. Mas eu vou ler o versículo 6 e versículo 7, depois o 9, e a gente vai pegar alguns versículos para a gente ministrar aqui neste dia, tá? Então vamos lá. Provérbios capítulo 25, versículo 6. Diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Esse capítulo, querido, vai falar muito sobre isso, né? Sobre a pessoa que fica buscando glória, fica buscando honra para si. E é isso, inclusive, esse texto veio a calhar, porque é isso que eu tenho percebido muito esses dias, e eu tenho certeza que você também. Quantas pessoas têm se propagado, né, nesses dias, quantas pessoas a gente tem visto que querem divulgar a sua imagem, né, com N assuntos, até mesmo no meio cristão. O texto aqui nos orienta a não fazer esse tipo de coisa, né? Não querer estar entre os grandes se a gente não foi convidado para estar, não querer estar, como o texto diz aqui, na presença de pessoas importantes se a gente não foi convidado para estar ali, né? Ou seja, o Senhor está nos repreendendo aqui a busca por lisonja, né? A busca por um reconhecimento que, na verdade, o reconhecimento que você busca não é reconhecimento. Isso daí você está buscando glória para si. E o texto vem dizer várias coisas a respeito disso, e nós precisamos cuidar disso, né? Porque a gente quer isso o tempo todo, a gente quer ser honrado, mas na verdade isso tem que partir das pessoas para conosco e não de nós para com os outros. O que a Bíblia nos orienta e nos ensina é que nós devemos dar honra àquele que honra, e esse princípio também é um princípio de Deus. Se nós honrarmos o Senhor, nós seremos honrados por Ele. O fato de você bajular alguém não significa que você é honrado por mérito, e sim porque você bajula. E isso não vale a pena, né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Versículo 9.
Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Deixa eu ler também a continuação do versículo 7 e 8, que faz parte do 9. O que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Duas coisas importantes que nos traz uma revelação mais importante ainda. Aquilo que a gente julga saber, ou aquilo que a gente julga que alguém fez, e aí a gente expõe aquela pessoa, ou expõe aquelas questões diante dos outros, né? Ou expõe contando o segredo, contando aquilo que viu. Existe um conselho que diz assim, que nem tudo que eu vejo é real, né? Nem tudo que o que parece ser de fato, né? Nem tudo aquilo que eu vejo realmente é a verdade. Às vezes a gente julga muito, isso é coisa do ser humano, né? Julgar por aparência, né? Eu falei aqui esses dias, quantas pessoas nós temos na nossa vida que, ao olhar, a primeira impressão que a gente teve é que aquela pessoa não é muito legal, que aquela pessoa não é muito... não teria amizade com aquela pessoa, e depois você passa a conviver com ela e percebe que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa boa, uma pessoa que você se identifica. Então nós temos essa falha, esse defeito de ter um conceito pré-estabelecido, né? Um pré-conceito, e isso nós temos que tomar cuidado também para nós não fazermos julgamento de pessoas ou de situações. Eu tenho falado aqui, queridos, nós estamos vivendo a era onde todo mundo tem a sua opinião, né? Opinião política, as pessoas discutem política, pessoas discutem economia, e às vezes a gente não tem sequer conhecimento de causa ou conhecimento para poder tratar daquele assunto, mas devido à facilidade que nós temos hoje de expor as nossas opiniões para várias pessoas, como as redes sociais, a gente coloca lá a nossa opinião, a gente criou um hábito de discutir assuntos que a gente não tem nem sequer o conhecimento prévio para poder compreender aquilo. A gente vê, por exemplo, uma imagem e a gente logo começa a teclar, a gente começa a falar sobre aquilo que a gente está vendo naquela imagem. Por um lado isso é bom, que nos dá direito de informação, nos dá direito de expor a nossa opinião, mas por outro lado é perigoso, porque às vezes a gente começa a fazer julgamentos por aquilo que a gente vê, e os olhos são enganosos, né? A Bíblia nos diz isso. Por isso que a gente precisa dos olhos do Senhor na nossa vida, porque nós nos enganamos, com muita facilidade nós fazemos isso. Quantas vezes nós tomamos escolhas por aquilo que a gente viu, né? Quantas vezes isso acontece? Então nós temos que o texto da palavra de Deus nos dá aqui o respaldo para nós discutirmos nesse dia, nessa noite, você que está ao vivo comigo, é que nós não podemos, através daquilo que a gente não conhece, obter um julgamento, e principalmente a gente condenar, né? É a chamada fofoca. A pessoa faz uma fofoca de algo que ela imagina ser, e ela começa a repartir isso, ela começa a divulgar isso, quando na verdade aquele fato nem é aquilo que a pessoa de fato viu, né? Aquela historinha do telefone sem fio, que você conta algo aqui e vai contando, chega lá no final, aquilo parece ser uma coisa totalmente diferente daquilo que é no seu início, né? É exatamente isso, né? A gente precisa aprender a tentar discernir as coisas, dar tempo. O mal, muitas vezes, que nos acomete nesses dias é a precipitação. Muitas vezes a gente é precipitado no nosso julgamento. Por quê? Porque a gente não para ouvir, a gente não para entender, né? As maiores discussões que nós temos nos nossos relacionamentos, familiar, conjugal, é por falta de compreensão. Um não entende o que o outro está querendo dizer, e aquele que está ouvindo não está compreendendo, e aí arruma uma discussão. Por quê? Porque não dá tempo. A gente precisa
Desde o capítulo 1 até agora, Salomão fala sempre isso, para nós não sermos precipitados no falar, porque as palavras que nós lançamos, elas não tem como voltar atrás, né? A gente sempre diz isso, 3 coisas que não voltam atrás, palavra falada, flecha lançada, oportunidade perdida. Essas 3 coisas, elas não vão voltar. Aquilo que você falou, não tem como retirar aquilo que você lançou. Então nós precisamos refletir, pensar, ouvir, né? Aquele famoso dito, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. Então nós precisamos aprender a entender, dar tempo, né? E falar do outro é pior ainda, porque nós não temos esse direito, né? A gente não tem esse direito. A Bíblia nos orienta, se eu tenho dificuldade, o versículo 11 vai dizer assim, versículo 9, perdão, procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo. Ou seja, o maior veneno não é você ver e estar preocupado com aquilo que você está vendo, uma situação de um amigo seu, de uma pessoa conhecida sua, é você propagar aquilo que você está vendo. O que o texto nos orienta é que a gente deve resolver os nossos problemas com a pessoa que a gente está envolvido, e não ficar propagando, destruindo a imagem daquela pessoa, porque nós mesmos vamos ser, o texto diz aqui, que aquele que propaga, ele mesmo será condenado depois, vai ter a sua reputação destruída, porque ninguém lhe confiará mais nada. Amém? Então o texto nos ajuda aqui, nos orienta aqui a viver dessa forma. Primeiro, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivenciando, né, é real, né, é verdade. A gente precisa apurar a situação, querer entender o que está acontecendo e depois procurar aquele que a gente está tendo problema, e não sair propagando algo que a gente não vai resolver, pelo contrário, a gente vai inflamar, e depois isso não vai ter volta, e a gente vai acabar com a vida de alguém, a gente vai trazer uma história que nem é real. Existe uma imagem na internet de um cachorro segurando um filhote pela boca, né? E aí a imagem não aparece o que está acontecendo. E aí a primeira coisa que a gente tem a impressão é de que o cachorro maior está devorando o filhote. Na verdade era uma mãe, né, uma cadela, que estava carregando os seus filhotes, salvando ele de um lugar de alagamento, de um lugar que eles estariam correndo risco. Então, para levar os seus filhotes para outro lugar, ela pegava com a sua boca e levava. Mas a imagem aparente era que aquele animal maior estava devorando o filhote. Então nós precisamos entender, procurar compreender o que está acontecendo. E quando houver dificuldade, a gente precisa conversar diretamente com a pessoa que a gente está tendo aquele tipo de dificuldade. Amém? Versículo 11 diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então 2 coisas, né? Primeiro, a palavra proferida no tempo certo. Às vezes a gente quer fazer justiça e mais uma vez a gente age com precipitação e quer que aquela situação resolva naquele momento, né? Isso acontece muito nas discussões, né? Quando você vê 2 pessoas discutindo, qual é a intenção delas? Convencer o outro. E não tem fim aquilo, porque um tenta convencer o outro discute, começa a ofensa, e aquilo não tem fim, né? Então a Bíblia nos orienta a falar na hora certa, o momento certo, né, de nós falarmos. Não no momento do calor da emoção, não no momento que nós queremos fazer justiça própria, mas a palavra falada no momento certo, ela é como um ouro, como uma figura de ouro em uma joia de prata, né? É aquilo que vai trazer equilíbrio, vai ser o conforto no momento certo. E a segunda parte é como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. 2 coisas temos nesse versículo, né? Repreensão, é claro que nós estamos falando em uma linha de hierarquia, de autoridade, né? A gente vai repreender sempre aqueles que estão abaixo de nós. Você que é pai vai repreender o seu filho. Isso deve ser feito com sabedoria,
né? Sempre a gente deve repreender alguém com sabedoria. E olha o que a segunda parte do texto diz: a quem se dispõe a ouvir. A Bíblia sempre nos orienta em várias coisas da nossa vida, e uma das coisas que ela nos traz orientação é sobre a nossa saúde mental. Algumas pessoas acham que a Bíblia ela só trata de assuntos espirituais, mas a Bíblia também nos traz assuntos para a nossa saúde emocional, né? A nossa saúde mental. E olha o que o texto diz: repreensão a quem se dispõe a ouvir. Tem muitas pessoas que querem convencer outros que não estão dispostas a ouvir. E o que o texto nos orienta aqui, que não adianta você gastar saliva, não adianta você se desgastar, querer convencer ou ajudar alguém que não está disposto a te ouvir. Quantas pessoas eu como pastor orientei e não me ouviram, não praticaram aquilo que eu orientei, não seguiram os meus conselhos. E aí, claro que o conselho era bem dado, o conselho era verdadeiro, a pessoa errou. Mas o que adianta? A gente vai chegar e dizer: eu não te falei? Não adianta, porque a pessoa precisa querer. Eu sempre digo isso quando eu vou orientar alguém. Não adianta a gente gastar tempo falando, orientando, se a pessoa não quer tomar uma posição, se a pessoa não quer te ouvir. Então esse é o conselho do Senhor para você nesse dia. Você que está nos dois polos, você que está aconselhando e você que está recebendo conselho. Você que quer mudar de vida através da ajuda de alguém, você precisa querer essa mudança. Sabe que às vezes a gente joga a responsabilidade nossa nas costas dos outros, né? Eu preciso aquela pessoa tem que me ajudar, mas se você não querer se ajudar, né? Você colocar expectativa demasiada na vida de outro, nada vai acontecer. Você precisa querer. Você é a peça principal que precisa desejar, querer a mudança na tua vida. Depois outro vai poder te ajudar. E você que está no polo de quem ajuda, você não pode gastar energia com aqueles que não querem te ouvir, com aqueles que não querem receber o teu conselho. Às vezes a gente gasta tempo querendo convencer pessoas e não chegamos a lugar nenhum. Por quê? Não é porque nós não estamos sabendo lidar, mas é a pessoa que não quer. E nós precisamos dar tempo, entregar para Deus aquilo que a gente não consegue fazer. Amém? Versículo 14: como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu, né? Mais uma vez, né? Aquele que gosta de se promover às custas de outro, né? Como nuvens e ventos sem chuva, né? Ameaça, mas não chove. É aquela pessoa que se gaba daquilo que ele nem sequer fez, né? É o verdadeiro mentiroso, né? Conta fábulas, né? Daquilo que ele está se gabando de presentes que ele não deu, né? Se gabando de coisas que ele não fez. Essa é a orientação de Salomão, né? A gente não pode ser assim, né? A gente tem que ser verdadeiro. A Bíblia nos ajuda o tempo todo e nos orienta, nos repreende para viver uma vida real, uma vida verdadeira, né? Não fale aquilo que você não fale, coisas que você não fez, não promova coisas que você não fez, não foi você que criou, né? Isso vai te levar a um abismo de engano, de pecado, de mentira, e isso só vai atrair dificuldade para a tua vida. Amém? Versículo 19, olha que interessante as comparações que a Bíblia sempre traz para nós. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade, né? Aquele que finge ser uma pessoa que não é, né? Eu vejo muito isso, pessoas acreditando as suas vidas na mão de hipócritas, né? Sabe aquela pessoa que sempre tem um bom conselho, mas você olha para ela, parece que ela não usa nenhum deles para ela mesma, para si própria, né? A pessoa ela dá um conselho de casamento, mas o casamento dela é um casamento destruído. Dá um conselho de vida financeira, a vida dela financeira é destruída. Esse é um hipócrita. E tem gente que confia nessas pessoas. Esse é um engano, né? A Bíblia vai falar que é como um dente estragado. Olha que interessante, aquela dor de dente, né? Você vai se arrepender amargamente. É como deslocar o pé, né? Se você confia no hipócrita, você vai se arrepender terrivelmente,
né? A Bíblia nos orienta, Salomão nos orienta aqui no seu livro de sabedoria, a não nos apoiarmos em pessoas, não confiarmos a nossa vida em pessoas que não são pessoas capazes de nos ajudar, né? E muitas pessoas confiam em pessoas enganosas, sabe? A gente precisa agir mais, querido, na razão do que na emoção. Eu tenho falado muito isso daqui, fulano é meu amigo, é meu colega, anda comigo, me apoia. E no que ele tem te apoiado, né? A amizade não pode ser algo emocional. Eu tenho que saber com quem que eu ando, eu tenho que saber com quem são as pessoas que estão à minha volta, né? É até uma situação para a gente pensar sobre nós. Nós temos uma visão distorcida de quem nós somos, por isso que nós precisamos de Deus, né? Deus, Ele é um espelho que é colocado diante de nós. Somente Deus revela quem nós somos, porque nós fazemos uma imagem distorcida de nós. Nós achamos que nós somos bons, e a Bíblia diz que não há uma pessoa boa. Nós precisamos lutar para ser bom, nós não somos, nossa essência não é boa. Nós achamos que nós somos pessoas muito incríveis, e nós não somos. Um dos termômetros é isso. Você quer saber quem você é de fato? Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Quem são os seus amigos, né? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Pastor, eu tenho olhado aqui, meus amigos são tudo doido. Então não pense que você não é doido, porque você é também, porque você é aquilo que você está no meio. Por isso que a gente tem que aprender a selecionar aqueles que andam com a gente. Não é a emoção, eu senti no coração, né? Meu pastor sempre fala isso: se você sentir no coração, corre para o médico, porque o coração, se ele doer, é problema, né? Não haja com a emoção, haja com a razão. Selecione pessoas para andar com você, pessoas que vão te ajudar na sua caminhada. A caminhada já não é fácil, e se você estar do lado de pessoas que te puxam para baixo, isso vai se tornar mais difícil ainda. E eles não são, essas pessoas que te puxam para baixo, não tem cara de pessoas que vão te fazer mal. Eles vêm sorrateiramente, com uma falsa amizade, mas que te empurram para a derrota, que te empurram para o fracasso. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar. Então não pense que os amigos que te levam para o buraco são aqueles que vão causar repulsa. Não, às vezes tem cara de piedade, mas que te levam para o buraco. Amigos que te levam para a noitada, amigos que te levam para a bebedeira, esses não são teus amigos. Quer saber quem são teus amigos? Aqueles que estão com você na hora de dificuldade, na hora que você se posiciona em Deus. Nós temos que selecionar pessoas para andar com a gente, pessoas que temem o mesmo Deus que nós tememos, pessoas que professam a mesma fé que a gente professa, pessoas que possam nos ajudar na palavra, e não conselhos, irmãos, que trazem derrota. Sabe, às vezes a mulher chega lá e diz para a amiga: olha, eu estou passando dificuldade no casamento. A amiga diz assim: então larga ele. Isso não é conselho de Deus para você, não. Sai fora disso. O conselho do Senhor é outro. Então nós precisamos nos cercar de pessoas que nos ajudam na palavra, que nos ajudam nessa caminhada no Senhor, que nos fortalece. Amém? Versículo 21. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tudo a gente quer fazer com a nossa força, né? A vingança. Eu vou fazer ele pagar a mesma moeda, sabe? E eu vejo isso até da boca de pessoas que se dizem de Deus. Não, eu vou fazer ele pagar, eu vou fazer ela pagar. Isso não é um coração de uma pessoa que teme a Deus. O texto diz assim: olha, se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Por que o texto está falando isso? Porque nós precisamos nos entregar à justiça de Deus. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida diante de Deus. Quando você faz justiça com as suas próprias mãos, quando você quer ser justificado do seu jeito, você joga para longe de você a justiça de Deus.
E não há melhor justiça do que a de Deus. O que Deus está falando aqui é para você não se preocupar com aqueles que estão se levantando contra você. Não se preocupe com eles. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em agradar a Deus. Parece que quando Jesus diz assim, olha, se alguém te bate de um lado da face, vire o outro. Parece que Jesus está mandando a gente ser besta. Mas não. O que Jesus está pedindo é para nós nos entregarmos a Deus, porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem opera em nós. Você viu que o texto diz, teu inimigo está precisando de ajuda, ajude. Mas ele é meu inimigo. Não entra nesse mérito, não entra nessa questão, porque você fazendo isso, você traz a justiça de Deus sobre a vida dele, e não sobre você, porque quando você quer retribuir alguém com a mesma moeda, você está entrando no mesmo nível de julgamento. Porque a palavra de Deus diz assim, que a mesma medida que eu julgo alguém, eu serei julgado. Então, alguém foi mal com você, alguém errou com você, não queira retribuir isso, faça o bem. A Bíblia nos orienta a pagar o mal com o bem. Amém? E dessa forma nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida, e vamos ser abençoados. Amém? Versículo 27, perdão. Comer mel demais não é bom, nem honroso buscar a própria honra, né? Mais uma vez, voltando ao início que eu estava falando, né? A pessoa que quer se vangloriar, que quer propagar o seu nome, que quer se autopromover, isso não é de Deus, né? Nós não podemos agir dessa forma. Isso não é o que Deus quer para nós, né? Buscar a própria honra. Deixa que Deus honre aquele que honra, né? Deixa que Deus faça você aparecer, deixa que Deus propague você, e não se propague, porque isso é feio, né? Isso é feio, e isso não é bom. Isso Deus não se agrada, né? Daqueles que gostam de se promover. Deus nunca gostou disso. Deus, Ele promove homens, e não homens promovem homens. Amém? E o último versículo de hoje diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, né? Isso aqui está lá no Novo Testamento, os frutos do Espírito, né? Domínio próprio, né? Como muros derrubados de uma cidade, assim é quem não sabe dominar. Antigamente as cidades, elas eram fortificadas por muros. Os muros tinham um papel de defender a cidade. O que o texto está dizendo aqui é que você se torna indefeso, você se torna vencido quando você não consegue se dominar. É claro que isso não é algo que nós precisamos encontrar em nós. Por isso que a Bíblia nos orienta a vivermos com Deus, porque o Espírito Santo nos ajuda nesse domínio próprio, né? Nos ajuda a dizer não, né? Para nós mesmos, né? E fazendo uma interpretação ao contrário aqui, o texto está dizendo que quando eu aprendo a me dominar, eu então consigo resistir aos inimigos exterior, né? A maior batalha que nós precisamos enfrentar é com a gente mesmo, dizer não para nós mesmos, né? Essa é a maior dificuldade. Eu sempre tenho falado que às vezes as pessoas têm muita dificuldade, até medo, né? Dizer, o mundo espiritual, né? O diabo, os demônios. As pessoas, se a gente fala do mundo espiritual, as pessoas ficam com medo. Mas a maior batalha não é contra o demônio. A maior batalha é a nossa mente. Nós precisamos vencer as nossas batalhas, as batalhas da nossa mente. A batalha da procrastinação, a batalha do desânimo, a batalha da tristeza. E isso nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor, do Espírito de Deus sobre a nossa vida e vencer. Quando a gente vence nós mesmos, nós somos capazes de vencer os nossos inimigos exteriores, né? A Bíblia fala que o espírito abatido faz secar os ossos, né? A pessoa que ela não consegue vencer ela mesma, ninguém pode resistir. A Bíblia fala que ninguém pode resistir uma pessoa desanimada, um espírito abatido. Por isso que a maior batalha é com você mesmo, né? Eu gostaria de encerrar esse momento aqui dizendo para você: vença as suas limitações, né? Vença as suas limitações. Sabe que às vezes a gente está esperando muitas coisas
fora de nós, né? A gente está esperando muitas coisas nas pessoas, quando na verdade nós precisamos vencer dentro de nós. Às vezes a batalha que você acha que é com o outro, na verdade é você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa: Deus permite que pessoas venham para nós para nos tratar, muitas vezes para nós conseguirmos vencer as nossas limitações. E não, eu vou dizer uma coisa, vou te dar um conselho bíblico, né? Não culpe o outro por aquilo que você precisa vencer. Não coloque a responsabilidade no outro, naquilo que você precisa vencer, né? Isso é a nossa maior batalha, vencer nós mesmos, né? Vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, vencer as nossas limitações, aquilo que nos impede, né, de conseguir crescer, de conseguir irmos mais além, né? Está dentro de nós e nós precisamos vencer. E eu convido você a chamar o Espírito Santo para te ajudar nessa tarefa, né? A olhar para dentro de você, né? Às vezes a gente diz: eu estou triste porque a minha vida, né? O meu esposo, os meus filhos. Não, mas se você vencer isso dentro de você, não haverá dificuldades. Você transforma o seu ambiente, tá? Então nós precisamos aprender a clamar a Deus para que nos ajude a vencer, né? E sem Ele nós não conseguimos, viu? Não existe autoajuda, existe ajuda do alto. Nós precisamos clamar ao Senhor para Ele nos ajudar a enfrentar os nossos desafios, a nós sermos transformados segundo a sua vontade, segundo a imagem de Jesus na nossa vida, né? Clamarmos o Senhor. Essa é a verdadeira mudança, não é a mudança exterior. Isso daí é consequência da mudança interior. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora, vencer as nossas limitações, vencer as nossas dificuldades. E aí, irmãos, as barreiras exteriores se tornarão muito fáceis, né? Quando você vence, né, a si próprio, você consegue vencer os obstáculos exteriores com muita facilidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo, né? Ele está falando que a maior batalha é com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Ninguém consegue resistir uma pessoa que está confiante. Ninguém consegue resistir uma pessoa que tem fé, né? Creia você, mude, transforme a visão daquilo que está acontecendo na tua vida, você primeiro, depois você queira mudar o outro, né? Pastor, eu estou passando dificuldade no meu casamento, o meu esposo, pastor, precisa mudar. Então vença isso você, primeiro em você. Depois que você, minha irmã, conseguir acreditar e confiar na vitória, os obstáculos exteriores se tornam, né, mínimos diante daquilo que você já venceu. Ninguém pode resistir uma pessoa cheia de fé, né? Aliás, a Bíblia diz que o justo vive por fé. A fé é o que vai mover as coisas à nossa volta. Amém? Eu quero encerrar esse momento te abençoando a sua vida. Então você que tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários. Amém? Coloque seu pedido de oração, o nome da pessoa que você quer que a gente ore, a gente vai estar apresentando diante do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estar na Tua presença, de poder, Senhor, compartilhar da Tua palavra. Eu agora, Senhor, abençoo cada vida que está comigo agora, ao vivo, aqueles que vão assistir, Senhor, logo mais essa live, que o Senhor os alcance, Senhor, com graça, com poder, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, Senhor, traga cura agora. Aqueles que precisam de libertação, Senhor, liberte-os em nome de Jesus. Pai, que todo mal caia por terra e que o Teu povo seja abençoado com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, amém? Como eu disse para aqueles que chegaram depois, a última live do ano, né, a nossa live série Provérbios, nós voltamos na primeira semana de janeiro, amém? Eu peço que você volte comigo para nós concluirmos o nosso livro aqui de Provérbios, amém? E que você fique debaixo dessa bênção, debaixo da graça, do poder do Senhor, em nome de Jesus. Para aqueles que só acompanham a gente aqui pelas lives de quarta-feira, que você tenha um excelente fim de ano, que você possa estar aí reunido com a tua família, debaixo da bênção, da graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? E nós temos o nosso culto ainda
nós temos o culto domingo que vem, nós teremos o nosso culto da virada, será transmitido também às 6 horas o nosso culto da virada, horário do Mato Grosso do Sul, 6 horas da tarde, o nosso culto da virada, amém? Nós não podemos esse ano fazer nossa confraternização, infelizmente, devido ao novo decreto da nossa cidade aqui de Nova Andradina, mas nosso culto da virada nós vamos estar fazendo às 6 horas da tarde, para que aqueles que forem participar consigam voltar para as suas casas e fazer a sua ceia e fazer as suas confraternizações de virada de ano, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.